O telefone tocou às 3 da manhã e a voz da minha mãe tremia como nunca. Sabemos de ti e dessa mulher, Ana. Não voltas para casa. Antes do amanhecer, encontrava-me num comboio para o Porto, com uma mala pequena e o coração despedaçado pela traição da única pessoa em quem confiava. O vagão cheirava a café frio e a suor de quem viaja sem destino. Lá fora, a paisagem de Coimbra passava em borrões cinzentos, os azulejos das casas antigas pareciam fechar-se sobre mim como paredes de uma prisão que eu mesma tinha construído. 2 anos de segredos, de beijos roubados atrás da igreja de São Bartolomeu, de mãos que se encontravam debaixo da mesa durante os jantares de família, tudo desmoronava num instante. Sofia tinha prometido que nunca nos descobririam. Tinha jurado que, se o pior acontecesse, ficaríamos juntas. Mas quando o irmão dela encontrou as mensagens no telemóvel que eu lhe dera, o medo venceu. Ela não negou apenas o nosso amor, entregou-me. Foi a Ana quem me seduziu, disse a minha mãe ao telefone, a voz dela trêmula mas firme o suficiente para salvar a própria pele. A família Mendes, tão devota como a minha, não podia permitir que a filha mais nova fosse contaminada. E assim, eu tornei-me o problema a eliminar. Cheguei ao Porto às 7 da manhã, o céu ainda escuro, o Douro escondido na névoa. Tinha 200 euros na carteira, o cartão de crédito cortado pelo meu pai e um bilhete de regresso que nunca usaria. A estação de São Bento estava quase vazia. Caminhei pelas ruas estreitas de Ribeira, as malas pesadas nos ombros, procurando um quarto barato que aceitasse pagamento em dinheiro. Encontrei um hostal sujo perto do rio, onde o dono, um homem de barba grisalha chamado Manuel, me olhou com pena mas não fez perguntas. Fica o tempo que precisares, miúda. Porto engole quem chega sozinho. Passei a primeira noite a chorar contra a almofada fina, revivendo cada momento. Lembrei-me do dia em que conhecera Sofia, na Faculdade de Direito em Coimbra. Ela sentara-se ao meu lado na biblioteca, o cabelo curto ainda molhado da chuva, e perguntara-me sobre o Código Civil como se fosse a coisa mais natural do mundo. Em 2 meses estávamos apaixonadas. Em 6 meses, éramos inseparáveis. Em 18 meses, eu acreditava que o amor podia vencer tudo. Enganei-me. Os dias seguintes foram um borrão de solidão. Arranjei um emprego de empregada de mesa num café da Praça da Liberdade, servindo turistas que falavam inglês e alemães que não olhavam para o meu rosto. À noite, caminhava sozinha pela marginal, o vento frio do Atlântico batendo-me no rosto como um castigo merecido. A minha mãe enviou uma mensagem curta: reza por nós. Não nos procures. O meu pai nem isso. Os irmãos fingiram que eu tinha morrido. E Sofia? Silêncio absoluto. Até que, na 3ª semana, o telefone tocou. Era ela. Ana, perdoa-me. Tive medo. A minha família ameaçou cortar-me também. Mas eu amo-te. A voz dela tremia, mas eu já não acreditava em tremores. Se me amasses, terias ficado. Desliguei. O Porto tornou-se a minha prisão voluntária. Aprendi a sorrir para clientes, a esconder as lágrimas no balneário do café, a fingir que era apenas mais uma rapariga de província que viera tentar a vida. Mas por dentro, o ódio e o amor lutavam num nó que não se desfazia. Não sabia ainda que aquele nó um dia se apertaria tanto que me transformaria noutra pessoa. Uma pessoa que Sofia nunca mais conseguiria encarar. Passaram 6 meses. O inverno do Porto era cruel, mas ensinou-me a sobreviver. Mudei-me para um pequeno apartamento em Sedufeita, pago com as gorjetas e um segundo emprego como tradutora freelance para uma agência turística. O meu português perfeito e o inglês fluente, aprendidos na faculdade, foram as únicas heranças que a família não conseguiu tirar-me. Comecei a estudar à noite, sozinha, para o exame da Ordem dos Advogados. Queria ser alguém que ninguém pudesse abandonar outra vez. Nas noites mais duras, sentava-me na varanda a olhar o rio e imaginava o que Sofia estaria a fazer. Teria casado com o primo distante que a família lhe arranjara? Teria apagado todas as nossas fotografias? O telefone nunca mais tocou. Até ao dia em que recebi uma carta pelo correio, sem remetente. Dentro, um bilhete escrito à mão: perdoa-me.
Não aguentei a pressão. Eles ameaçaram contar tudo ao meu chefe na Câmara Municipal. Perdi-te para salvar o resto da minha vida. Assinado apenas com um S. Rasguei o papel em pedacinhos e deixei que o vento os levasse para o Douro. O perdão não era uma opção. A raiva, sim. No segundo ano, as coisas começaram a mudar. Conheci Raquel, uma advogada de 35 anos que frequentava o mesmo café onde eu ainda trabalhava aos fins de semana. Ela notou a minha determinação, os livros de direito que eu deixava na mesa entre turnos. Tens talento, Ana. Não desperdiça. Apresentou-me a um escritório pequeno mas respeitado no centro. Comecei como estagiária a fazer cafés e a arquivar processos, mas em poucos meses já redigia pareceres. O meu chefe, o Dr. Oliveira, um homem conservador mas justo, via em mim algo que nem eu vi ainda: força. Tu não fugiste, miúda. Sobreviveste. Não contei a ninguém a minha história. Mantive o segredo enterrado, como a família me ensinara. Mas aos poucos, a cidade do Porto começou a sentir-se menos estranha. Fiz amigos no grupo de corrida matinal junto ao rio. Ri-me novamente. E, pela primeira vez, permiti-me pensar que talvez pudesse amar outra vez. Não como amar a Sofia, mas de forma mais cautelosa, mais minha. Foi então que o passado regressou. Um telefonema do meu irmão mais novo, o único que ainda falava comigo em segredo. Pai está doente, Ana. Coração. A mãe chora todas as noites. Diz que foi castigo por te ter expulsado. A voz dele era baixa, como se temesse que as paredes ouvissem. Volta. Diz que te arrependeste. Eles aceitam-te de volta se juras que foi um erro. Ri-me com amargura. Diz-lhes que o erro foi deles. Desliguei. Mas a semente estava plantada. A culpa, essa velha companheira, começou a crescer. E Sofia? Soube por um conhecido comum que ela se casara com um engenheiro de Lisboa, um casamento arranjado, sem amor, mas com boa aparência. Ela nunca fala de ti, disse-me conhecido. É como se nunca tivesses existido. Aquilo doeu mais do que esperava. Porque, no fundo, eu ainda existia. E existia com força. 3 anos depois, eu era advogada associada no escritório Oliveira e Associados. Tinha um pequeno gabinete com vista para a Torre dos Clérigos, um salário decente e uma reputação de ser implacável em casos de família. Ironia do destino. Defendia mulheres abandonadas, filhos deserdados, casais que se destruíam por segredos. Cada vitória era uma vingança silenciosa contra a minha própria história. Comecei a sair com Raquel, não como namoradas, mas como algo próximo. Ela sabia parte da verdade, nunca pressionava. Quando estiveres pronta, Ana. O Porto tornou-se a minha casa. Aprendi a amar as pontes iluminadas à noite, o cheiro a mar e a vinho do Porto envelhecido. Escrevi um artigo anónimo para uma revista jurídica sobre o peso do honor familiar na sociedade portuguesa contemporânea. Foi publicado. Ninguém ligou o nome à história. Mas eu sabia que Sofia leria. Ela lia tudo o que eu escrevia, mesmo que fingisse o contrário. A vida corria calma até ao dia em que recebi um e-mail de um número desconhecido. Ana, preciso de falar contigo. É urgente. Sofia. Aceitei o encontro, não por amor, mas por curiosidade mórbida. Marcámos na esplanada do Majestic, o café mais bonito da Baixa do Porto. Quando ela entrou, quase não a reconheci. Cabelo mais comprido, vestido clássico, aliança grossa no dedo. Os olhos baixaram assim que me viu. Não consigo olhar para ti, murmurou ao sentar-se. Fizeste-me uma pessoa que odeio. A voz dela tremia como daquela noite ao telefone, anos atrás. Contou-me que o casamento era uma prisão dourada, que o marido suspeitava mas calava-se por conveniência. Que a família dela a pressionava para ter filhos. E tu, Ana? És feliz? Sorri com frieza. Aprendi a ser. Sozinha.
Não lhe contei que, por dentro, ainda doía. Não lhe dei a satisfação de saber que parte de mim ainda amava. Levantei-me antes do café arrefecer. Não me procures mais, Sofia. O passado morreu no comboio para o Porto. Saí sem olhar para trás. Mas senti os olhos dela nas minhas costas, pesados de culpa. Os meses seguintes trouxeram novos desafios. O meu pai piorou. A minha mãe enviou uma carta pedindo perdão, não diretamente, mas através de frases veladas. Deus perdoa quem se arrepende. Rasguei-a. O escritório ganhou um grande caso de discriminação contra uma mulher lésbica demitida por causa da orientação sexual. Defendi-a com toda a fúria que guardava há anos. Vencemos. O meu nome apareceu nos jornais. Advogada do Porto luta pelos invisíveis. Sofia deve ter visto. E a minha família também. O nó apertava-se. Eu sentia que o confronto final se aproximava, inevitável como a maré do Douro. 5 anos após a minha chegada ao Porto, tornei-me sócia júnior do escritório. Tinha 33 anos, um apartamento com vista para o rio e uma vida que, à superfície, parecia perfeita. Raquel e eu terminámos em bons termos, ela encontrou alguém que podia amar abertamente. Eu ainda não. Os segredos eram a minha armadura. Até que, numa manhã chuvosa de novembro, o telefone tocou novamente. Era o meu irmão. Ana, a mãe teve um AVC. Está no hospital de Coimbra. Perguntou por ti. Hesitei apenas 2 segundos. O comboio foi o mesmo que me levara anos antes, mas agora eu viajava em primeira classe, com fatos caros e uma mala de couro. Quando entrei no quarto do hospital, o silêncio foi ensurdecedor. O meu pai, mais velho e curvado, não me olhou. A minha mãe, ligada a máquinas, estendeu a mão trêmula. Perdoa-nos, filha. As palavras saíram fracas. Sentei-me ao lado dela, segurando-lhe a mão, mas sem lágrimas. Não o vim perdoar. Vim dizer adeus. Contei-lhes tudo. O amor por Sofia, o abandono, a reconstrução. O meu irmão chorou. O meu pai saiu do quarto. A mãe sussurrou, Deus te perdoe. Respondi, Deus já perdoou. Foram vocês que não conseguiram. Regressei ao Porto com o coração mais leve e mais pesado ao mesmo tempo. A notícia espalhou-se na família alargada. Tias e primos enviavam mensagens condenatórias ou de curiosidade. Ignorei todas. Mas Sofia reapareceu. Desta vez, num evento jurídico em Lisboa, onde eu era oradora principal. Estava sentada na terceira fila, ao lado do marido. Quando os nossos olhares se cruzaram, ela baixou os olhos imediatamente. Depois da palestra, aproximou-se no corredor. Parabéns, Ana. Tornaste-te tudo o que eu sonhei ser e não tive coragem. A voz dela era um fio. Não consigo olhar para ti porque vejo que perdi por cobardia. Não respondi com raiva. Respondi com verdade. Olha para mim, Sofia. Olha bem. Porque eu olhei para mim todos os dias desde que me deixaste. Ela não conseguiu. Virou o rosto e saiu. Naquele momento, percebi que o poder tinha mudado de mãos. Eu já não era abandonada. Era a que fazia os outros baixarem o olhar. O ano seguinte trouxe o caso mais difícil da minha carreira, defender uma jovem de Viseu que fora deserdada pela família por ser lésbica. O processo era idêntico ao meu. Ganhei. A imprensa chamou-me a voz dos silenciados. O meu telefone encheu-se de mensagens de apoio e de ódio. A minha família parou de tentar. E Sofia? Soube que se separara do marido e que vivia sozinha em Lisboa, trabalhando como professora. Não a procurei. Não precisava. O passado já não me prendia. A tensão aumentou quando meu pai sofreu um infarto grave. A família reuniu-se em Coimbra para uma última tentativa de reconciliação.
Fui, não por dever, mas para fechar o ciclo. Sentada à mesa da sala que outrora fora a minha casa, rodeada de rostos que me julgavam, ouvi o meu pai, fraco na cadeira de rodas, dizer: se admitires que foi um erro, Ana, tudo volta ao normal. Olhei para cada um deles. O erro foi amar? Ou foi ter medo de amar? O silêncio foi a resposta. Levantei-me. Escolhi ser eu. Vocês escolheram o orgulho. Não há volta. Saí da casa pela última vez, o coração a bater forte mas livre. No comboio de regresso ao Porto, chorei pela primeira vez em anos. Não por eles. Por mim, pela rapariga que fora abandonada e que se tornara mulher. Sofia reapareceu uma última vez, num parque em Lisboa onde eu participava num seminário sobre direitos LGBT. Esperou-me à saída. Estava mais magra, os olhos marcados por noites sem dormir. Ana, eu traí-te porque tive medo. Mas traí-me mais a mim. Hoje vivo sozinha e o espelho mostra-me todos os dias o que perdi. Estendeu a mão, trêmula. Não a apertei. Olha para mim, Sofia. Consegues? Ela tentou. Os olhos subiram até aos meus e baixaram de novo. Não. Porque tu és o que eu nunca fui, livre. Sorri sem alegria. Então vivo com isso. Virei as costas e caminhei para o carro, o sol de Lisboa a aquecer-me o rosto. O ciclo fechava-se. Mas o preço fora alto, anos de solidão, relações que nunca floresceram completamente, uma família perdida para sempre. Regressei ao Porto mais forte. O escritório prosperava. Eu dava palestras por todo o país. E, pela primeira vez, permiti-me abrir o coração a alguém novo, uma jornalista chamada Inês, de Lisboa, que me entrevistara para um artigo. Não era Sofia. Era melhor. Era real. Mas a sombra do passado ainda pairava. Sabia que o confronto final estava próximo. 8 anos após ter sido abandonada, publiquei o meu primeiro livro. Não era uma autobiografia, mas um romance inspirado na minha vida, com nomes mudados. Chamava-se Sombras no Douro. Contava a história de uma mulher que escolhia o amor e perdia a família, para depois descobrir que a verdadeira perda era o silêncio. O livro subiu rapidamente nas listas de best-sellers. A crítica elogiou a honestidade crua. A minha família reconheceu-se nas páginas. Sofia também. Recebi uma carta dela, a última, li o teu livro. Não consigo olhar para ti porque cada página me mostra a cobarde que fui. Perdoa-me se puderes. Mas sei que não podes. Não respondi. Queimá-la ia no rio, como fizera com o bilhete anos antes. A minha mãe morreu 2 meses depois do lançamento. Fui ao funeral, vestida de preto, sozinha. Ninguém me falou. O meu pai limitou-se a acenar com a cabeça, distante. No cemitério de Coimbra, perante a campa fresca, tomei a decisão irreversível. Mudei legalmente o apelido para o da minha avó materna, cortando o último laço. Ana Silva tornou-se Ana Mendes, ironicamente o apelido de Sofia, mas agora meu por direito próprio. Publiquei uma declaração pública, honra não se constrói sobre mentiras. A imprensa explodiu. Sofia, soube depois, fechou-se em casa durante semanas. Diziam que não conseguia sair à rua sem ouvir sussurros. Eu? Continuei a viver. Casei-me com Inês num pequeno cerimónia à beira do Douro, apenas com amigos verdadeiros. Olhei para o rio e sorri. O Porto já não era uma cidade estranha. Era o meu lar. Anos depois, num congresso em Lisboa, vi Sofia ao fundo da sala. Os nossos olhares cruzaram-se por um segundo. Ela baixou a cabeça imediatamente, virou-se e saiu. Não senti vitória. Apenas paz. Tinha pago o preço, família, inocência, anos de dor. Mas ganhara a mim mesma. E isso, ninguém me podia tirar. Você acha que a escolha de Ana de priorizar a sua identidade e verdade foi correta,
Ou a família tinha razão ao exigir sacrifício em nome da honra? Verdadeiro ou falso?